tempo em que podemos expressar a nossa adoração ao Senhor. Desta vez, entregando parte de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Nada é nosso, reconhecemos isto de maneira muito tranquila. Tudo é teu. O Senhor tem nos dado tudo aquilo que precisamos e muito mais do que precisamos. E obrigado por esse tempo em que podemos, além de consagrar as nossas vidas, consagramos parte de tudo isto. Te agradecemos por esse privilégio. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. E eu gostaria de pedir que, rapidamente, você pudesse abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, no capítulo 34. 2 Crônicas 34. Lá no Antigo Testamento, um dos textos, um dos livros que revelam o propósito de Deus através do como Deus trabalhava com seu povo, através de como seu povo reagia e como Deus agia através dos profetas, através dos reis, não é? Nós estamos aqui ainda falando sobre as chaves para o despertamento espiritual, e dessa vez eu chamei de chaves para o avivamento espiritual 2, e até estava pensando agora, que bom seria se a gente unisse despertamento espiritual com 2, 3, 4, 5, 10 mil, 5 mil, milhões de vezes, porque é tudo o que precisamos sempre de um despertamento espiritual, precisamos sempre estarmos nos reavaliando, precisamos sempre estarmos aferindo o quanto a nossa vida está fora dos padrões. Eu não disse assim o quanto a nossa vida está dentro dos padrões, porque muito raramente ela está dentro dos padrões, mas o quanto a nossa vida, o quanto da nossa vida precisamos fazer ajustes, e sempre precisamos fazer ajustes. Domingo passado nós vimos que a nossa cultura, ela não é muito apropriada para que os nossos pensamentos, para que o nosso despertamento espiritual seja sério, né? A nossa cultura não fornece condições para esse despertamento espiritual. Eu não quero detalhar absolutamente nada, mas eu quero lembrar você que hoje em dia, pelo fato de nós termos tanto, nada nos falta, temos tudo o que queremos, além de termos tudo aquilo que precisamos, sem dúvida nenhuma, Deus acaba sendo um plus apenas na nossa vida, um adendo apenas na nossa vida, e fazendo com que a nossa vida ganhe um viés de dependentes daquilo que Deus está nos dando. Nós somos utilitaristas demais, nós temos uma visão de Deus utilitarista demais. De maneira geral, nos apresentamos e nos aproximamos de Deus por interesse, e como dissemos domingo passado, por interesse próprio. Uma cultura pouco centralizada em Deus, muita corrupção, altas doses de narcisismo, amor de si mesmo. Oh, como eu sou bonito, ou como eu demando os cuidados das pessoas. Enfim, é uma alta dose de narcisismo, individualismo, levando a muitas necessidades a partir disso, muito egoísmo, pouca sensibilidade ética, baixo compromisso comunitário, enfim, nós especificamos o quanto a nossa sociedade é utilitarista, e o quanto nós como povo de Deus, assumimos essa característica. Parece que muitas vezes nós nos aproximamos de Deus quando nós precisamos, e nos momentos mais difíceis, nós nos ajoelhamos diante dEle e falamos assim: ah, Senhor, só o Senhor mesmo.
Isso mostra o quanto nós lutamos com as nossas próprias forças, dependendo de nós mesmos muitas vezes. Então, o que nós precisamos é nos despertar do sono do comodismo. Isso significa despertar do sono da indiferença para com os perdidos. Somos indiferentes em relação às pessoas que estão se perdendo. Somos indiferentes às pessoas que não conhecem a Jesus e ficamos agradecendo a Deus, não que nós deixemos de agradecer a Deus, mas ficamos agradecendo a Deus porque nós somos salvos. Obrigado a Deus porque eu tenho tudo, obrigado porque eu sou salvo, obrigado porque eu ganhei a eternidade, obrigado porque eu sou um filho de... E nós perdemos a sensibilidade do quanto as pessoas lá fora precisam disto, que ao morrer estão completamente perdidos, como perdidos estão agora. A ira de Deus sobre eles permanece ainda. Então nós precisamos nos despertar dessa indiferença para com os perdidos. Despertar do sono do desânimo e da prostração espiritual, despertar do sono do abatimento e da depressão, despertar do sono da indefinição espiritual, despertar do sono da negligência espiritual, despertar do sono do descuido e da insensibilidade, despertar do sono do esfriamento que muitas vezes nós mostramos. E com isso nós começamos a examinar um texto da palavra de Deus, onde nos mostra alguns segredos de avivamento, através da história de um rei, Josias, que era um rei que começou a reinar com 8 anos, fez o que era bom aos olhos do Senhor, e nós vimos que na história de Israel, houveram reis que agradaram o coração de Deus, outros reis que não agradaram o coração de Deus. Por exemplo, o pai de Josias, ele reinou 2 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. O avô de Josias era Manassés. Manassés, de igual forma, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e reinou 55 anos. Então, veja o quanto esse rei que reinou 55 anos, ensinou o seu povo a ser idólatra, como idólatra ele era, como afastado de Deus ele era, como descompromissado do verdadeiro Deus que ele era. E tudo isso foi passado como cultura para o seu povo. E muitas vezes, nós como povo de Deus, assumimos a cultura lá de fora, ao invés de fazermos com que os de lá de fora assumam a nossa própria cultura. A cultura do reino, a cultura de que Deus é um, a cultura de que Deus é dono de todas as coisas, a cultura de que Deus é soberano sobre todas as coisas, a cultura de que Deus cuida de nós, a cultura de que tudo de nós é dele e para ele. Sabe, é diferente. O povo que não conhece a Deus não opera dessa forma na sua mente e no seu coração. Vamos olhar esse texto até o versículo 21, onde alguns segredos são esses, sendo que um deles a gente já viu domingo passado. Os irmãos se lembram qual foi o primeiro segredo? É difícil mesmo, por isso que a gente sempre recorda, porque a gente esquece com muita facilidade. Vamos olhar o texto. Quem sabe, olhando o texto, principalmente ali até o versículo 7, você se lembre qual foi o primeiro segredo, e que nós detalhamos domingo passado. Ok? Vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 34. É a história de Josias, história de um rei, que fez o que era reto aos olhos do Senhor, que andou nos caminhos de Davi.
e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, como diz ali no versículo 1 e 2. Depois ele continua assim no versículo 3. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, ou seja, com 16 anos, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos postes da deusa Aserá e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derrubaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, quebrou os postes da deusa Aserá e as imagens de escultura e de fundição, reduziu a pó e os espalhou sobre as sepulturas dos que tinham oferecido sacrifícios a esses ídolos, queimou os ossos dos sacerdotes pagãos sobre os altares deles e purificou Judá e Jerusalém. Fez o mesmo nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão, até Naftali, por todos os lados no meio das suas ruínas. Depois de derrubar os altares, os postes da deusa Aserá e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e depois de despedaçar todos os altares de incenso em toda a terra de Israel, Josias voltou para Jerusalém. Só dando uma paradinha aqui e perguntando, você lembra qual foi o primeiro segredo? Era o rompimento do quê? Irmãos, o que Josias fez com 20 anos? Ele rompeu com o quê? Idolatria. Lembram? Rompimento com a idolatria. Agora, como nós vivemos numa outra cultura, nós não vivemos numa cultura em que mesmo o povo do mundo não se prostra diante, de maneira geral, não se prostra diante desse tipo de deusas de barro, não é? De metal, mas nós nos prostramos diante de tantos outros deuses, os deuses do nosso tempo. Então nós demos uma destrinchada nisso no domingo passado. Nós demos uma visualizada nas formas de idolatria do século 21, nas formas de idolatria evangélicas. Lembram disso? Eu não posso voltar agora, tá bom? Mas eu sugiro que você possa ouvir novamente o rompimento dessa idolatria e de como eu e você podemos romper com quais idolatrias. Vejam aí, está no YouTube, é fácil de você visualizar. É uma das facilidades da tecnologia, nós podemos rever algumas mensagens. A primeira chave para o avivamento, ou o primeiro segredo do avivamento é romper com toda a idolatria, fazer uma limpeza de tudo aquilo que, ao invés de nos aproximarmos de Deus, nos aproxima de outros deuses, ou outras formas de satisfação das nossas necessidades. Mas aí o texto continua dizendo o seguinte, desses próximos versículos agora, ele repara o templo. Há uma reparação do templo, há um foco na reparação do templo, no cuidado com o templo. E mais uma vez nós precisamos nos esforçar para fazer uma boa hermenêutica. É de propósito essas palavras aí, viu? Hermenêutica significa interpretação, fazermos uma boa interpretação disso, de como nós podemos nos apropriar dessas lições, ou em que sentido essas lições são para nós hoje. E o texto continua dizendo assim, a partir do versículo 8, até o versículo 13. No 18º ano, ou seja, com 26 anos, olha só, com 8 anos ele começou a reinar, com 20 anos ele já fez uma limpeza em Jerusalém, no 18º ano, com 26 anos, ele reparou o templo que estava esquecido.
No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e o templo, Josias ordenou que Safã, filho de Azalias, Maacéias, governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, cronista, reparassem a casa do Senhor seu Deus. Foram até o sumo sacerdote Ilquias e entregaram o dinheiro que tinha sido trazido à casa de Deus, e que os levitas, guardas da porta, tinham juntado dinheiro provindo das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel. Manassés e Efraim eram tribos que tinham a sua localização geográfica em determinados lugares ali em Canaã. E de todo o resto de Israel, bem como de todo Judá e Benjamim. Judá e Benjamim também eram locais, eram tribos que tinham seus locais geográficos ali. Eles o entregaram, versículo 10, eles o entregaram aos que dirigiam a obra e tinham a seu encargo a casa do Senhor, para que pagassem aqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para repararem e restaurarem o templo. Deram o dinheiro aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junções e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruína. Esses homens trabalharam fielmente na obra. Os superintendentes deles eram Jaate e Obadias, levitas, dos filhos de Merari, bem como Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para supervisionar a obra. Todos os levitas, peritos em instrumentos musicais, eram superintendentes dos carregadores e dirigiam todos os que faziam a obra em qualquer tipo de trabalho. Outros levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Dá para a gente perceber como foco das atenções de Josias, e ele comandando como chefe da nação, como rei da nação, comandando uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de operar, uma nova maneira de se conduzir. Ao invés de se prostrando em imagem de deuses que não existiam, porquanto existiam na mente só e no coração dos cananeus, mas fixar as suas atenções em Deus, porque quando eles fixavam a sua atenção no templo, eles estavam fixando as suas atenções em como Deus requeria lá no Antigo Testamento que o templo fosse cuidado. Então, o objetivo é fixar a atenção nas obras de Deus, fixar a atenção nos decretos de Deus acerca de estar reunindo o povo e cultuando a Deus no templo. Então, o que eles fizeram? Deixaram de cultuar os deuses da terra e fixaram a sua atenção naquilo em que Deus queria que eles fixassem. Veja como só aqui a gente já consegue trazer algumas lições para nós. Podemos fazer algumas interpretações desse texto, não é? E trazê-los para o nosso dia a dia. Quando muitas vezes nós nos esquecemos do templo do Espírito Santo, nós nos esquecemos de focar as nossas atenções na soberania de Deus, nos cuidados de Deus, na maneira como Deus requer que nós o adoremos. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Reparar o templo hoje significa fixar as atenções no reino. Nós não temos um templo hoje, como o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, o que era o templo? Era o lugar da presença de Deus. O povo se reunia no templo para as festas religiosas. Eles vinham de todos os lugares de Israel para cultuarem a Deus, especialmente uma vez por ano. Por quê? Porque eles tinham a correta percepção, lá no Antigo Testamento, de que ali era a presença de Deus. No Novo Testamento, aonde está a presença de Deus? Na rua Cavour, número 57,
neste templo? Claro que não. Nós somos o templo do Espírito Santo. A igreja de Jesus não é estes tijolos que estamos vendo, estas madeiras que estamos vendo, esse telhado que estamos vendo. Não, o templo do Espírito Santo somos nós, a igreja somos nós. A igreja se reúne neste templo, neste local, que bem parece um templo. E tem outras igrejas que se reúnem em locais que de longe não parecem um templo, mas até aí tudo bem, porque a igreja, o templo mesmo, são as pessoas. Então, quando nós olhamos aqui, que Josias, aos 26 anos, fixou a sua atenção no templo, a interpretação disso para nós é que nós estejamos focando as nossas atenções na construção do reino de Deus, a partir de nós. A partir de nós somos o templo do Espírito Santo, e como igreja reunida, nós temos uma mensagem para esse mundo que vive ainda debaixo da ira de Deus, porque não conhecem a Jesus. Mas olha, lá no Antigo Testamento, nós vemos aí em Ageu, hoje nós teremos aí a lição do nosso SEB, do nosso Centro de Estudos Bíblicos, da nossa escola bíblica, um estudo em Ageu. Ageu é do Antigo Testamento, de trás para frente, é o terceiro livro, tá bom? Antes de Zacarias. Ageu, Zacarias, Malaquias. O livro de Ageu ele dizia exatamente isso, quando nós olhamos no capítulo 1, em que Ageu exorta o povo a reconstruir o templo. No 2º ano do reinado de Darius, no 6º mês, ou seja, eles estavam voltando para Jerusalém, depois de 70 anos de escravidão ali, de cativeiro. No 6º mês, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco, comem, mas isso não chega para matar a fome, bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos, põe roupa, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para colocar numa sacola furada. Então, olha só, eles não estavam nem aí para o templo. Não estar nem aí para o templo significa não estar nem aí para Deus, porque o templo significava a presença de Deus. Isso significava dizer que eles não estavam nem aí para a presença de Deus. Ageu, ele só levantou a bola para nós, porque nós estamos na boca do gol, é só chutar. É fácil interpretar isto, ou não? Será que nessa cultura monopolizadora, essa cultura em que se busca Deus como moeda de troca, nessa cultura utilitarista, será que nós, muitas vezes, não deixamos a presença de Deus de lado, buscando só as coisas do aqui e agora, cuidando das nossas casas forradas? Isso significa o quê? Cuidando da nossa vida. Vamos cuidar da nossa vida. Afinal de contas, todos nós nascemos, crescemos, estudamos, alguns, temos uma profissão, gastamos aí 25, 30, 35 anos trabalhando, para receber uma aposentadoria, para depois morrer, cuidando do aqui e agora. E as coisas de Deus sempre deixadas para segundo plano, que é uma ênfase cultural hoje.
o secularismo. O secularismo diz isso: as coisas de Deus ficam para depois, eu vou cuidar da minha vida. As coisas de Deus é para final de semana. Aí eu pego minha Bíblia, quando acha, né? Alguns, bota embaixo do braço, ou bota no bolso, vem para a igreja, bate os papos, conversa, canta, e vai embora. Ok, eu já vim e já recarreguei as baterias para a semana seguinte. Visão utilitarista de Deus, não se preocupando em reparar o templo, em cuidar das coisas do reino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Jesus já nos ensina em Mateus 6. Então, esse texto, quando se fala em reparação do templo, se fala em focar as atenções nas coisas que são de Deus, nas coisas que são do reino. E Josias fez isso logo de cara, com 26 anos. Que lição maravilhosa essa! Cuidemos do templo do Espírito Santo, e juntos, como igreja, como pedras vivas, como Pedro fala em 1 Pedro capítulo 2, versículos 5 e 6, ele diz assim: vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Cristo Jesus. Por isso, na Escritura se diz: eis que ponho em Sião uma pedra angular, que é Jesus, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Veja, isso aponta para mim e para você, que somos quais pedras vivas, que compõem o templo de Deus, cujo alicerce desse templo, em que nós, cada um de nós somos essas pedras, cuja pedra principal, cujo alicerce é Cristo Jesus. Como ele diz nesse texto, uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer, ou seja, quem nela crer, quem nesta pedra crer que é Jesus, não será confundido. Então, quando nós olhamos para esse texto, da preocupação de Josias, tão jovem, mas buscando as coisas de Deus, sem dúvida nenhuma nós trazemos para nós essa grande lição. Gente, todas as coisas são importantes, sim ou não? Cuidar da família é importante? Yes, sim, claro que isso é importante. Cuidar da nossa profissão? Claro que é importante. Cuidar dos nossos relacionamentos? Sim, é importante. Cuidar da nossa casa? É importante. Mas tem alguma coisa muito mais importante do que isso, que é a construção desse templo espiritual que somos nós, como Paulo ensina em 1 Coríntios no capítulo 6. Nós somos templos do Espírito Santo, o Espírito Santo mora em nós, percebe? O templo no Antigo Testamento era marcado com tanta importância por ser a presença de Deus. Olhando em história, se nós formos olhar nessa volta, a história de Esdras, de Neemias e mesmo de Esther, nós vemos o quanto a preocupação em colocar a pedra fundamental para o culto, subir o templo, construir os muros da cidade, foram imprescindíveis para o estabelecimento do povo de Deus naquele lugar. Da mesma forma como imprescindível é para nós cuidarmos desse templo do Espírito Santo. E cuidar desse templo do Espírito Santo não é se lavar bem, não é tomar banho todo dia, isso é importante, tá bom? Eu não estou dizendo o contrário. Mas não é só isso, não é só cabelo, não é só roupa, mas não é só saúde, mas é o todo de nós, é a nossa alma, ou seja, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, o nosso intelecto, as nossas vontades, e o nosso relacionamento com Deus, é imprescindível. Imprescindível. Então, quando nós vemos Josias reparando o templo,
nós entendemos que Deus está nos dizendo alguma coisa. O texto não está aqui para a gente conhecer a história de Josias e o quanto ele agradava o coração de Deus, mas descobrir o quanto nós ou desagradamos ou agradamos a Deus através de limpar toda a idolatria e de reparar o templo. Mas, do versículo 14 ao versículo 21, Josias faz uma outra coisa, muito, muito importante. Veja lá, você vai identificar rapidamente qual é a ênfase aqui e qual é o outro segredo do avivamento espiritual, avivamento que marcou aquele tempo. Versículo 14 até o versículo 21, que diz assim: enquanto se tirava o dinheiro que havia sido trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor. Eles estavam tão longe de Deus que o livro da lei tinha se perdido. Em algum momento, Ilquias achou o livro da lei e disse ao escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. Que coisa, hein? Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei Josias e lhe deu o relatório dizendo: tudo o que o Senhor, ó rei, encomendou aos seus servos, eles estão fazendo. Contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que executam. E o escrivão Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro em voz alta diante do rei. Quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, a Abdom, filho de Mica, e Safã o escrivão, e a Asaías, servos do rei, dizendo: vão consultar ao Senhor por mim e pelos que restaram em Israel e Judá, e a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem segundo tudo o que está escrito nesta lei. A lei, no Antigo Testamento, era um referencial de vida. Era através do livro da lei que as crianças estudavam. Era através da lei que eles se relacionavam com Deus. Se relacionavam mais com Deus, é porque tinham pouco envolvimento com a lei. Se relacionavam muito com Deus, é porque se apropriavam muito da lei. É assim. As Escrituras Sagradas eram para eles o manual de revelação de Deus. E o que é para nós? Então veja que um dos segredos do reavivamento aqui, qual é? Se apropriar do livro da lei, se apropriar da palavra de Deus, se apropriar daquilo que Deus está falando para nós, acerca dele e acerca do que ele quer para cada um de nós, acerca dele e o que ele quer a respeito da sua igreja. Como nós devemos nos comportar e nos portar como igreja? Livro da lei, a Bíblia Sagrada, que aliás, nós somos muito mais privilegiados que eles, porque hoje nós temos o próprio Deus habitando em nós, nós não precisamos ir a um templo, porque ali no templo é a presença de Deus, porque nós mesmos somos o templo do Espírito Santo. Nós temos, além dos 39 livros do Antigo Testamento, nós temos 27 do Novo. Ou seja, a revelação de Deus está completa em nossas mãos. Quanto mais nos apropriamos dos livros dessa lei, mais avivados espiritualmente estaremos diante dele, e mais saberemos o que fazer como igreja. Mais saberemos o que fazer como famílias, e mais saberemos fazer como pessoas. Então esse redescobrir o livro da lei, gente, precisamos redescobrir a Bíblia hoje. Ah, pastor, eu não tenho tempo.
Ah, se você soubesse, pastor, como é a minha vida. Sim. Aí a gente fala assim para ele: ah, só a sua, né, meu filho? Será que cada um de nós, ou será que todos nós não somos presenteados com esse faça isso, faça aquilo, tem que, não é? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Chega uma hora que você não consegue nem respirar mais de tanta coisa que você precisa fazer. E parece que a coisa não rola, não é? Não parece aquele texto de Ageu? Eu faço isso, faço aquilo, e parece que eu estou juntando numa sacola furada. Eu uso todas as minhas energias, trabalho de sol a sol, trabalho 14, 15, 16 horas por semana, e parece que não rende. Será que nós já não tivemos, ou não temos, essa experiência? Colocamos a nossa ênfase na coisa errada, buscamos pouco a palavra de Deus, porque não temos tempo, levantamos tarde, levantamos já atrasados, não tarde. Podemos levantar às 5, 6 horas, mas a gente levanta mais tarde do que deveria. Eu já não tenho tempo para orar de manhã, porque eu já saio como dizem por aí, já saio no pau, né? Aí durante o dia é tão tumultuado, à noite eu faço. Você não consegue mal abrir a Bíblia à noite, porque você está só o pó. Pronto, já foi mais um dia para o ralo. Desculpa das expressões, assim, bem jocosas talvez. Alguns antigos diziam assim: pastor, essas palavras são inadequadas para um púlpito. Não, mas é o dia a dia nosso. É o dia a dia nosso. Gente, precisamos redescobrir o livro da lei. Precisamos reservar tempo com Deus. Quem é mais importante? É o teu trabalho ou é Deus? Isso não significa que o teu trabalho não é importante, aí a gente não vai para o trabalho. Não é isso também. Veja que sempre eu faço essas colocações, né? Porque é para deixar claro, né? Aquele pastor está ensinando a chegar tarde no trabalho, está ensinando a não ter responsabilidade no seu trabalho. Não, não é nada disso. É que nós damos muito mais importância e prioridade para as coisas do aqui e agora, do que para Deus, do que para as coisas de Deus. Gente, tudo isso a partir dos líderes. Quando nós vemos aqui no versículo 18 e 19, nós vemos que Josias, ao receber as palavras da lei, ele rasgou a sua roupa, e ele deu ordens a Ilquias, e a sua equipe toda aí, para consultar o Senhor, a respeito das palavras deste livro, ou seja, partindo dos líderes. Isso tem que partir de mim como pastor, isso tem que partir de você como chefe de família, isso tem que partir de você como mulher, adjutora do seu marido, isso tem que partir de você, filho, de você, esposo, de você, esposa, sem dúvida nenhuma. Isso precisa redescobrir o livro da lei, redescobrir as escrituras, porque ela é a revelação de Deus. Deus fala através da Bíblia Sagrada. E o pior é que tem gente aí que fala assim: não, eu vou em tal lugar porque Deus está falando lá. Já Deus está falando aqui, ó. Ok, se Deus está falando aqui, por que a gente não ouve? Se Deus está falando aqui, por que a gente muitas vezes, ou durante a semana, não abrimos a Bíblia? E quando abrimos assim no afogadilho, como que para alimentar a nossa consciência. Gente, não faz sentido. É como se Deus estivesse num determinado lugar e a gente não ter tempo para Deus, não ter tempo para o que Deus está falando. Se Deus está falando através da Bíblia, a gente precisa comer isso aqui, ou não? Gente, não é comer literalmente, tá bom? Quando Jesus estava falando ali com os fariseus, ali em João capítulo 5, ele diz assim para os fariseus: olha, vocês examinam as escrituras, porque cuidam ter nelas a vida eterna. Ok, vocês fazem certo, mas são elas que testificam dele, e eles não estavam fazendo isso. Vocês examinam a Bíblia? Ok,
Vocês cuidam ter nelas a vida eterna? Ok, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas a grande questão dos fariseus é que eles não tinham Cristo Jesus como Messias. Por isso é que Jesus completa, e são elas que de mim testificam. Se vocês olham a Bíblia, examinam a Bíblia, vocês fazem certo. O que vocês não estão fazendo certo é crendo que elas testificam de mim. Todo o Antigo Testamento testifica de Jesus. Todo o Antigo Testamento fala de Jesus. Paulo em Timóteo, ali em 2 Timóteo capítulo 3, ele diz, porque toda a Escritura, toda a Bíblia, é divinamente inspirada, inspirada. E de maneira prática, ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para o instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. E Hebreus no capítulo 4, versículo 12, diz que a Bíblia é uma espada de 2 gumes. Quando ele diz ali, a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Espada de 2 gumes, ela corta dos 2 lados. Era um dos segredos das vitórias dos romanos, dos exércitos romanos. Eles tinham esse tipo de espada. Penetrando, ou seja, essa palavra de Deus, ela penetra na alma e no espírito, ela vai até o mais profundo de nós, revelando acerca de quem nós somos, e tocando nas nossas necessidades mais prementes, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Por isso é que Josias, quando leu o livro da lei, ele rasgou-se, ele rasgou as suas vestes. Por quê? Porque ele foi tocado no seu interior. Gente, é isso que precisamos hoje, nós precisamos ser tocados no nosso interior. Nós vivemos uma vida muito, sabe, aquela ideia assim? Somos muito ingênuos, muito ingênuos. Em Isaías, no capítulo 40, diz, o capim seca e as flores murcham, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Ou seja, o aqui e agora vai embora. As coisas se desmancham, até nós nos desmanchamos. Mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Em Isaías 55, versículo 11, diz, o mesmo acontece à minha palavra, eu a envio, e ela sempre produz frutos, ela fará o que desejo, e prosperará aonde quer que eu a enviar. Olha só, testemunhos acerca do que a Bíblia é. Nós vemos aqui o Salmo 119 e 105, tão conhecido, que dá para falar de cor. Como que é? Esqueci. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para guiar os meus caminhos. Gente, por que a gente não usa esse recurso? Percebe? Percebe como nós somos enfeitiçados pelo aqui e agora? Nós somos como que enfeitiçados por esse sistema, que só coloca sobre nós carga sobre carga, sobre carga, sobre carga, que implica em sofrimento, sofrimento, sofrimento e sofrimento. Quando Jesus veio para que tivéssemos vida em abundância, a água fresca vem de Jesus, cara. Toda a água que a gente buscar nesse sistema vai estar salobra, sem gosto, ou com gosto ruim. E eu quero terminar essa sequência aqui de textos, de validação da palavra pela própria palavra, em Romanos no capítulo 10, versículo 17, um texto conhecido, logo a fé vem pelo ouvir
e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a nossa estrutura de fé, ela é maximizada quando nós nos atemos com a palavra de Deus, quando nós examinamos a palavra de Deus, quando nós cuidamos de achar esse livro da lei, muitas vezes esquecido. Faça um cálculo depois, quantas horas você trabalha, não só no expediente, tá bom? Com a tua cabeça, porque quando a gente levanta, a gente já começa a trabalhar, né, Getúlio? Não é isso mesmo? Ou às vezes, final de semana, você está trabalhando, você está pensando numa reunião que você precisa fazer, num procedimento que você precisa dar, enfim, alguma coisa. Faça um cálculo assim sincero de quantas horas por dia ou quantas horas por semana você trabalha, e quantas horas, ou quantos minutos, você se envolve com a revelação de Deus. Então é algo que não tem sentido. Nós precisamos urgentemente redescobrir as sagradas Escrituras. Eu gostaria de estar falando com você agora, mas que não vou falar sobre que um dos segredos é remover todo pecado, vida de santificação. É que sobre esse tema a gente vai conversar mais, então eu vou parar por aqui, e nós só ficamos nesse texto, porque esse texto que eu ia usar para falar sobre o remover todo o pecado, é Jeremias no capítulo 7. Pastor, mas você está usando outro texto, por que você não usa o mesmo? Porque eu estou usando um profeta que viveu no tempo de Josias, então está na mesma. Josias viveu na mesma época que Jeremias viveu na mesma época que Josias, então o que um combatia, o outro combatia. Jeremias no capítulo 7, versículos de 1 a 11, mas nós não vamos ver isso hoje, tá bom? Nós vamos ter a oportunidade aí para falar sobre remover todo o pecado, sem dúvida nenhuma. Sem santificação ninguém verá Deus. Santificação é um processo pelo qual todos nós que fomos gerados e justificados pelo sangue de Jesus, começamos a experimentar até a nossa morte, santificação. Que o Senhor nos ajude a incorporar esses segredos, mas esses segredos do avivamento espiritual. Tudo o que precisamos hoje é de um reavivamento espiritual, de um avivamento. Precisamos nos despertar, de um despertamento espiritual. Feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar.